Meus irmãos, a paz do Senhor, seja muito bem-vindo a mais um vídeo desse canal. No vídeo de hoje eu quero falar com vocês sobre a necessidade de batalhar pela fé que uma vez nos foi dada. Hoje eu quero falar e trazer alguns versículos para você que falam a respeito da necessidade de nós cristãos batalharmos pelo Evangelho de Jesus Cristo, pela fé que uma vez nos foi dada, pela semente que já foi uma vez colocada em nossos corações. Eu quero falar com vocês sobre esse assunto porque eu acredito que é um assunto muito necessário, muito pertinente ao nosso tempo, visto que eu acredito que não sou eu que estou vendo isso, mas os sinais que aí fora se mostram no mundo, né, muitas coisas acontecendo, estão apontando para a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E a melhor maneira de estar de pé e preparado para que, quando o Senhor Jesus Cristo voltar e arrebatar a sua igreja, a melhor maneira de estar preparado é estar em vigilância e lutando pela fé que foi dada aos santos. Se você não me conhece, eu sou o pastor Alciel, pela Assembleia de Deus aqui em Manaus. Se você não é inscrito nesse canal, convido você a se inscrever, deixar o seu like, deixar o seu comentário. Compartilhe esse vídeo com alguém se você gostar, deixa um comentário aqui embaixo. Se você tiver alguma dúvida, deixa aí que eu vou responder você. Eu quero começar no texto de 1 João, capítulo 2, verso 24. 1 João 2, 24, João diz assim, ó. Aqui a versão que eu vou ler está na King James. Talvez a tua Bíblia pode estar na Almeida, então vai estar um pouco diferente. Mas na King James diz assim, ó. Quanto a vós outros, zelai, para que aquilo que ouviste desde o princípio permaneça em vossos corações. Porquanto, se o que ouvistes permanecer em vós, de igual modo permanecereis no Filho e no Pai. Eu quero destacar aqui a necessidade do que João está falando. João está tentando explicar, na verdade ele está nos ensinando, que existe uma batalha pela verdade nos nossos corações. Não pense você que só pelo fato de você ter recebido Jesus como seu único e suficiente Salvador, você participar de uma igreja, ter um dia aceitado Jesus, ter um dia nascido de novo, que por isso já ter acontecido na sua vida você não tem que fazer mais nada. Não é assim que funciona. A ideia de que uma vez salvo, salvo para sempre, não se encaixa com as Escrituras e não se alinham com as Escrituras. Uma vez que você foi salvo, você entrou num caminho. Aquilo que aconteceu com você quando você nasceu de novo, você passou pela porta. Jesus disse sobre isso. Porfiar entrar, pois, pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição. Então preste atenção. Quando a gente recebe Jesus, a gente passa pela porta, mas depois que a gente passa pela porta, a gente tem um caminho a percorrer. Existe ainda uma caminhada a se fazer até chegar no reino dos céus. E é essa caminhada, durante essa caminhada, que Satanás ele vai tentar roubar a semente do coração das pessoas, vai tentar retirar a verdade que já foi colocada um dia no coração daquelas pessoas que receberam a Jesus. Então, o intuito desse vídeo é mostrar para você, ou alertar você, para uma necessidade de lutar pelo Evangelho, pela fé que foi colocada no teu coração, pelo Evangelho que você recebeu. Então, a gente precisa atentar para uma necessidade. Existe uma batalha para manter a verdade no nosso coração. Essa batalha é o mundo, o diabo e a nossa carne. No caso, são três inimigos que nós temos que a todo custo estão tentando nos tirar do caminho da verdade, no caminho do Evangelho. Então, quero levantar essa necessidade para você de que existe essa urgência de você batalhar pela fé. E aqui eu quero mostrar, além desse texto, alguns outros textos que eu separei para você, para me abordar aqui com você, para que você possa ver essa necessidade e, quem sabe, se despertar para uma luta mais profunda com relação ao Evangelho. Em Mateus capítulo 13, verso 19, Jesus diz assim, ó, ouvindo alguém a palavra do reino, e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado no seu coração. Este é o que foi semeado ao pé do caminho. Jesus está contando uma parábola, na verdade ele contou uma parábola, agora ele está interpretando essa parábola para os seus discípulos. E ele diz que aquela primeira pessoa, no caso, na parábola ele trata como solos, 4 tipos de solos, que são 4 tipos de pessoas. A primeira pessoa que recebeu era uma pessoa que recebeu a semente, mas ela não entendeu, na interpretação de Jesus, ela não entendeu a mensagem. A questão de essa pessoa não ter entendido a mensagem é que ela não se propôs, ela não se, vamos dizer assim, se exercitou para procurar entender o Evangelho de Jesus ou entender as verdades do Evangelho, aquilo que compõe o Evangelho. São aquelas pessoas que um dia receberam Jesus e acham que já é suficiente, que elas não precisam fazer mais nada. Está tudo certo, eu só preciso ir para a igreja, eu não preciso batalhar por nada, eu já recebi Jesus e eu estou salvo.
é essa pessoa a qual Jesus está falando. Ela recebeu a semente, mas ela não entendendo a mensagem do reino. Vem Satanás e rouba do seu coração. De que maneira que Satanás rouba a semente do coração dessa pessoa? Trazendo engano. Eu quero levar outra passagem que fala sobre esse mesmo assunto. Hebreus capítulo 2, verso 1. O autor de Hebreus escreve assim: ó, portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela. Ou seja, o autor de Hebreus está dizendo que nós precisamos dar mais atenção ao Evangelho, à palavra de Deus, às disciplinas espirituais. Nós precisamos atentar com mais profundidade para aquilo que nós já temos ouvido. Porque muitas das vezes a gente pensa assim: eu já li a Bíblia um monte de vezes, eu já ouvi essa pregação várias vezes, eu já entendo essa verdade da Escritura, eu já entendo o Evangelho, e a gente acha que por a gente saber, a gente não precisa mais atentar para aquela verdade. A gente precisa estar de contínuo exercitando a palavra, vivendo a palavra, ouvindo a palavra, para que em tempo algum nós nos desviemos desta verdade. É o que o autor de Hebreus está dizendo. E o último texto que eu quero apresentar para você é Judas, capítulo 1, só tem um capítulo, mas no verso 3 ele diz assim: amados, procurando eu escrever-vos com toda a diligência acerca da salvação comum, tive por necessidade de escrever-vos e exortar-vos a batalhar pela fé que uma vez foi dada aos santos. É necessário batalhar pela fé. Se você desiste de batalhar pela fé, você morre espiritualmente. Agora a pergunta é: pastor, como é que eu faço para batalhar pela fé? É o velho ensinamento que nas igrejas vem sendo dado, só que muitas das vezes a gente negligencia. A leitura da palavra e a oração. A gente precisa estar de contínuo todos os dias lendo a nossa Bíblia. A gente precisa estar de contínuo todos os dias orando, tendo um período secreto para falar com o nosso Deus. Assim que a gente batalha pela nossa fé. Mas também existe uma outra maneira de batalhar pela fé. É vigiando. O próprio Cristo disse: vigiai e orai. O que é estar vigiando? É vigiar não o outro, não a vida daquele que está do nosso lado, mas vigiar a nossa própria vida. É vigiar os nossos olhos. É vigiar a nossa boca, o que nós temos falado com ela. É vigiar o nosso coração. Que pensamentos têm surgido dentro do nosso coração? O que tem ocupado a nossa mente? O que tem ocupado o nosso coração? O que temos feito com as nossas mãos? Por onde temos andado? Né? Quais são as intenções do nosso coração? Como temos tratado as pessoas? É isso que Jesus está falando, vigiar. Porque se eu estiver em completa vigilância, alinhando a minha vida à palavra de Deus, verificando se eu estou caminhando conforme a Escritura, se eu estiver todo o tempo assim, o próprio Cristo diz em Lucas, acho que é capítulo 21, ele vai dizer bem assim: porque aquele que vigia e ora, ele vai ser havido por digno de estar de pé diante do Filho do Homem. É assim que a gente se mantém de pé. E nesses últimos dias que a igreja está vivendo na terra, é necessária uma vigilância redobrada, porque os tempos são maus. Os tempos são maus. Eu tenho conversado isso com a minha esposa e a gente tem percebido que os tempos têm se abreviado. Parece que, eu não sei explicar direito, mas o tempo da igreja na terra está se abreviando. Os sinais do mundo apontam para a volta de Cristo e não há tempo mais para dormir, não há tempo mais para brincar. Precisamos mergulhar na oração, mergulhar na leitura da palavra, mergulhar na santidade, na vida reta com Deus, abandonar os nossos pecados para viver uma vida correta diante de Deus, para que em tempo algum a gente venha desviar dessa verdade. Eu quero finalizar com o texto que eu li, 1 João capítulo 2, verso 24. Quanto a vós outros, zelai para que aquilo que ouviste desde o princípio permaneça em vossos corações. Isso significa que a verdade que você recebeu, se você não zelar por ela, se você não dar valor a ela, ela pode ser roubada do teu coração. Satanás, ele pode tirar aquela verdade, ou ele pode trocar, ou ele pode sabotar a verdade que um dia tu recebeu do Evangelho de Jesus Cristo. Se você não se atentar para isso, infelizmente essa verdade vai ser roubada e você vai desviar, você vai perder, porque olha o que ele diz na parte final: porquanto se o que ouviste permanecer em vós, de igual modo permanecereis no Filho e no Pai. Ou seja, se a verdade de Deus, do Evangelho, está dentro do teu coração e você luta para manter essa verdade, você permanece no Filho. Mas se você perde essa verdade, você deixa de lutar por essa verdade ela é sabotada, ela é retirada, então você perde também a comunhão com o Pai e a comunhão com o Filho e posteriormente, consequentemente, perde a salvação eterna. Então é tempo de vigiar, é tempo de verificar, de analisar a nossa vida, como nós temos procedido diante de Deus, como nós temos caminhado. É tempo de fazer isso, não é tempo mais de brincar, não é tempo mais de brincar de ser cristão. É tempo de viver o Evangelho de maneira correta, abandonar os pecados e olhar para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Amém? Eu espero ter abençoado a tua vida com essa palavra. Se você gostou, deixa o seu like, deixa o seu comentário, compartilha com alguém e que Deus te abençoe nesse dia. Em nome de Jesus.